nem o Ardbeg ainda, que aí o bicho pega. Exatamente. A gente pode um dia fazer um bate-papo só sobre o uísque e vamos falar só sobre o uísque. Mas, dando sequência, para a segunda bebida que vai muito bem, nós temos o rum. O rum fica entre 35 e até alguns rums específicos com 50% de teor alcoólico. O álcool vai fazer esse mesmo trabalho. O rum, diferente da nossa cachaça, ele não é feito a fermentação para depois, posterior destilação, ele não é feito direto da garapa, a não ser um deles, que é um específico. Ele é feito a partir do melado. Então, provavelmente foi uma forma de conservar o produto para que eu possa fazer várias fermentações menores, em contraponto da cachaça, que eu tenho a cana de açúcar e ela vai perdendo a capacidade de fermentar legal se eu não fazer toda a fermentação de uma vez só. Mas aí eu uso o melado para fazer, eu cozinho a garapa, faço o melado e vou usar o melado para fazer o mosto, adicionar água, adicionar leveduras e depois fazer a posterior destilação. Para o pessoal também entender, dentro do rum nós temos 3 famílias diferentes. Nós temos o rum lirreiro, que é o rum que a gente está acostumado, é um rum Bacardi, é o rum Havana Club, é um rum de origem espanhola. A Espanha dominou toda aquela área ali da República Dominicana, Guatemala, toda aquela região, o Caribe todo. Então é um rum que a gente tem mais contato. Além disso, nós vamos ter os rums de origem inglesa, que é o que a gente chama de Navy Rum ou Spiced Rum. É um rum que vai ter adição de outras substâncias ali para ele ficar mais apimentado. Um exemplo dele, não sei se está fácil de achar aqui no Brasil, é o Kraken. Teve uma divulgação muito grande. Quem gosta de notas mais apimentadas, essa ligação com o charuto é uma bebida interessante. E por último, nós temos os rums de origem francesa, que são os Plantation, os Agricole. Esses rums vão ser os mais leves de todos, mas praticamente impossível de achar no Brasil. Se viajar para fora, tiver oportunidade, traz, é o que vai ficar também muito legal com os charutos mais para iniciantes. Voltando um passo atrás, na questão do uísque também, um fator muito importante para ser levado em consideração para a harmonização é o período que essas bebidas passam em madeira. Então você tem os uísques aí passando 10, 12, 15 anos e a gente tem também o rum passando 3, 5 e 8 anos. A permanência do destilado na madeira traz taninos da madeira, que também vai compor o corpo da bebida. E também traz notas de polifenóis aromáticos da madeira. É comum a gente estar bebendo uma bebida destilada, sentir uma nota muito proeminente de coco, a gente sabe que provavelmente esta destilado veio de alguma barrica de carvalho originária dos Estados Unidos. Então, a gente vai ter essa importância do aporte de polifenóis da madeira nas bebidas, que vai ter um elo total de ligação aromática com o charuto. Qual é o ponto fraco dessas duas bebidas? A acidez é um ponto fraco. Essas bebidas não são muito ácidas. Mas essa alcoolicidade, essa tendência ao açúcar, esse corpo maior, essa permanência em madeira, traz uma ligação nos outros pilares que são importantes. Então, às vezes, uma bebida, ela não compõe muito bem um dos 4 pilares que eu citei, que é o aroma, a acidez, a tendência ao dulçor e o corpo. Ela peca em um, mas ela compensa no outro. Isso é um norte para você que está começando a fazer essa questão da harmonização. A questão do rum, eu acho até legal a gente bater esse papo, até porque a gente vai bastante para a Dominicana, para Nicarágua, que são países que têm o rum como uma bebida, ou uma das principais bebidas que compõem ali o cenário de degustação, né? Quando a gente fala em República Dominicana, a gente tem 2 marcas que são assim, as mais conhecidas. Estamos falando de Barceló e estamos falando de Brugal. São as marcas mais conhecidas ali na República Dominicana. E dentro dessas marcas você tem algumas linhas que são bem interessantes. No caso da Barceló, a linha Imperial, que tem o Barceló Imperial original, e tem mais 4 variáveis
Dentro dessa linha Imperial, estamos falando da Maple, estamos falando do Onyx, do Portcast e estamos falando do Mizunara, que são madeiras diferentes justamente para finalizar esse rum e dar esse aporte interessante que a madeira faz nessas bebidas, né? Então a gente consegue ter essa referência de madeiras nesses 4 rums que são bem interessantes e são bem distintos, tendo como base o mesmo rum, né? Perfeito. Então isso eu acho fundamental para você que quer aprofundar na questão rum, que não é uma bebida que a gente tem por tradição aqui no Brasil, mas a gente vê muito isso crescendo no mundo do charuto, no universo do charuto, de quem degusta, buscar essa harmonização, que é uma harmonização extremamente tradicional ali no Caribe, principalmente. E a gente pode fazer um aporte nisso que você está falando. Tem uma teoria americana que diz what grows together, goes together. Aonde é a produção de rum, já é mais ou menos a tobacco belt da produção de tabaco. Então eles crescem. Né? Exato. É uma harmonização tradicional já da região. Sim. Costuma ir muito bem, normalmente, esse tipo de produto também. Perfeita colocação. E é interessante que quando a turma chega nessas viagens, pouquíssimas pessoas tiveram contato com rum. E quando a gente vai para Nicarágua também tem o Flor de Canha, que é nicaragüense, é um baita rum bem legal. Totalmente diferente do rum da Dominicana, com características específicas de terroir e tudo mais. Então, essa questão que a gente vê, essa evolução no mercado brasileiro, muito por conta dessas viagens que as pessoas chegam lá não conhecendo nada de rum e voltam com 4, 5 garrafas na bagagem, que é justamente para poder ter essas percepções de diferenças que cada um aporta na degustação. Então, eu acho isso bem interessante. Nessa questão de dulçor, né? E agora mais ainda também a gente pôde desfrutar de Flor de Canha mais intensamente, né? E quando você compara com o Barceló, que a gente fez algumas harmonizações aqui, né? O Barceló ele tem um teor de dulçor muito mais alto do que o Flor de Canha. Sim, e é um detalhe interessante isso, eu não conheço a produção particular do Barceló, mas a flexibilidade de teor de açúcar nos rums são maiores. Enquanto no whisky eu tenho no máximo 1 grama de açúcar, no rum eu posso ter uma variação de quase zero e pela União Europeia, que consome muito rum, eu posso ter adicionado ou trazido, como eu falei, do processo, até 20 gramas por litro. Então, se você estiver consumindo um rum, por exemplo, tem alguns whiskies que já trazem o dulçor provindo da madeira e tem 0,5. O álcool faz o caminho. Quando eu tenho um rum que se tiver eventualmente 10 gramas por litro, a percepção nossa de açúcar vai estar maior porque eu vou ter um veículo facilitador que é o álcool e uma dosagem maior de açúcar por litro na bebida. Isso provavelmente ligado à base do mosto de cada bebida, né? Exatamente. Dos grãos contra o mosto a partir do melaço. Do melaço, exato. Sem e aí dúvida, tem o aporte de terroir, seja em grãos ou em cana, enfim, tem também o aporte do terroir, cada um traz. Eu acho que é essa a mágica da questão harmonização, né? Acho que isso faz total sentido na experimentação, para ver o que faz sentido, e eu acho isso, cara, é fundamental nessa conversa que a gente está tendo aqui, que eu acho fascinante, velho, de verdade. Depois nós vamos para a terceira, que é um brand. Os brands também têm uma passagem por madeira, tem praticamente o mesmo percentual alcoólico, em torno de 40%. Alguns podem ter um percentual alcoólico um pouco maior, chegando a 45%. E a diferença dele para as outras bebidas é que o substrato inicial é feito a partir da uva. Então se faz um vinho, enquanto que no whisky se fazia uma cerveja, aqui se faz um vinho, e esse vinho então é destilado para dar origem aos brands. Não necessariamente precisa ser de uva. Nós temos algumas exceções aos brands de uva estritamente. Nós temos, por exemplo, um brand que é o Calvado, é feito a partir de maçã, e por
teoria, por descrição, o brand pode ser feito a partir de qualquer fruta. Então eu posso ter um brand feito a partir de ameixa, um brand feito a partir de maçã, um brand feito a partir, no caso, da uva e um brand feito a partir de pera. Então, essas diversidades de frutas, o que vai determinar no brand vai ser os aportes que esse substrato inicial vai trazer para o brand. Mas, de forma geral, a grande maioria da produção é feita a partir de uvas e a gente vai ter o mais famoso de todos, que é, na verdade, uma AOC, uma Appellation d'Origine Contrôlée, que é o conhaque, que é estritamente feito, no caso de uva. Para ser um conhaque tem que ser feito de uva, e a uva principal que dá origem para ele é a Ugni Blanc. É uma uva com uma acidez muito maior por conta de trazer esse aporte depois para a bebida, para o destilado que vai ser o brand final, no caso o conhaque. Ele vai ter essa questão da passagem da madeira, trazendo esses polifenóis na madeira, e, como eu citei, esse teor alcoólico alto vai fazer todo esse caminho para a ligação com o charuto. A título de exemplo, se alguém me perguntasse qual foi a melhor harmonização que eu já fiz entre um charuto e uma bebida, foi uma degustação que eu tive a oportunidade de estar presente em São Paulo por volta de 2017, 2018, me chamou muita atenção. Era uma bebida mista, no caso um coquetel, o BB Drink. Foi utilizado um conhaque, um VSOP, um Very Special Old Pale, que é uma nomenclatura para tempo em que essa bebida passa na madeira, junto com um licor que é o Benedictine, em partes iguais. A particularidade do brand, mas que não é regra, é que enquanto no whisky, no rum, a gente está mais habitué a colocar gelo, e isso vai ter uma situação bem legal, inclusive aproveitando o gancho, em todos os destilados, quando a gente coloca um pouquinho de água, a gente dá uma facilidade maior para que a gente note os toques aromáticos e, claro, não é muita água que diminuiria tanto o teor alcoólico, mas eu consigo perceber muito mais os aromas. No caso do brand, no caso dos conhaques, a gente tem uma tendência a acreditar que não pode pôr gelo e não pode pôr água por uma característica dele, que ele teoricamente é uma bebida quente, ou a gente poderia dizer que culturalmente, tanto é que a gente tem até aquela palavra francesa que é muito chique, a gente fala que vai fazer um chambray, vai aquecer um pouquinho o conhaque, ou vai aquecer um pouquinho o brand, mas na verdade o chambray é apenas para trazer a bebida para a temperatura da sala. Na França, a Inglaterra é um consumidor muito grande de brands, normalmente tomado em temperatura muito fria, no inverno europeu. Então, e a gente também, fazendo também um gancho, quanto mais fria a temperatura da bebida, menor a percepção, salvo as devidas proporções. A gente pode bater um papo sobre temperatura das bebidas também, que é um outro campo que eu sou apaixonado, mas no caso, quanto mais fria a bebida, menos percepção aromática, até um determinado ponto onde ela fique palatável. Mas o chambray é trazer a temperatura da bebida aos 22 graus e não aquecer isso demais. A gente faz isso, pode fazer isso segurando a taça, aquecendo a taça, ou tem aquela fotozinha histórica e aquele videozinho histórico que a gente vê muitas vezes. O brand tem até um aparato para fazer isso, que você vê a taça de brand, que é uma taça um pouquinho mais bojuda que essa taça, que é uma taça ISO, em que ele está em pezinho apoiado e tem a chaminha de uma vela para aquecer. Isso faz também perder um pouquinho do álcool, trazendo a bebida um pouco mais palatável, mas é uma curiosidade essa questão do chambray. E essa bebida que eu disse que foi para mim a melhor harmonização, foi também colocado dentro dela após se fazer o chambray. Era um dia frio em São Paulo, vocês que são de São Paulo sabem que faz um frio relativamente interessante lá. Foi colocado uma trufinha
100% de cacau dentro da bebida. Fica uma dica para vocês fazerem, o pessoal que está assistindo a gente. E quando ela foi aquecida e colocou essa trufinha, a gente não mais soltou a taça. A taça permaneceu na mão enquanto a gente estava com o charuto. A nossa temperatura do corpo, que é em torno de 36 graus, com o leve chambré, começou um derretimento daquele chocolate e a bebida foi se tornando diferente ao passo que a gente fumava o charuto. E ele foi, de certa forma, acompanhando a evolução do charuto pelo derretimento da trufa. Essa harmonização é uma harmonização, eu não sei quem fez, quem criou essa harmonização. Foi numa oportunidade que eu tive de ir em São Paulo e participar de um evento onde teve essa harmonização, mas é uma coisa que eu invejo, que eu gostaria de ter tido essa ideia de fazer isso, que para mim foi fantástico e foi marcante. Os traços vínicos que o brand carrega, no caso dos brands, era um conhaque feito a partir de um vinho feito a partir de uvas, e a mágica que aconteceu, e o charuto que estava harmonizado no dia era um charuto cubano. Foi fantástico, um charuto de potência, de fortaleza média, e ficou fantástico. Vale a pena o pessoal experimentar fazer isso em casa. Só um adendo, até para o pessoal entender a questão brandy. Não sou especialista, mas a gente lê bastante, a gente é curioso, certo, diretor? Então todo conhaque é um brandy, mas nem todo brandy é um conhaque. E temos aqui um belo exemplo, que é esse brandy grego, que é o Metaxa. Muito interessante. O que tem de diferente aqui é que, além do vinho, ele tem algumas especiarias que são infusionadas nessa questão da barrica para finalizar. E é um conhaque que não é conhaque, é um brandy. Então é muito interessante, se você tiver a oportunidade, é algo bem diferente e vai muito bem com charuto, cara. A gente já fez essa experiência, que dá para vocês perceberem que a garrafa já está metade consumida. É bem interessante para você ter essas percepções. E o nosso conhaque presidente é o que, então? O nosso conhaque presidente é uma situação complicada. Porque ele é um conhaque, ou não é um conhaque? Não é. Então, o Brasil é um país sui generis. Nós temos esse mesmo problema. A gente tem comida japonesa que não é japonesa, e aí por diante, vai. Nós temos essa mesma particularidade no champanhe. A D.O. Champanhe, ela foi criada posteriormente à produção do espumante da Peter Longo Champanhe. Então, se não me trai a memória, o pessoal confere aí se eu não estou errando na data, a Peter Longo criou o espumante, chamando ele de champanhe, em 1918, e se não me trai a memória, mas confirmam essa informação, a D.O. Champanhe é de 1924, se não me trai a memória. É muita coisa para a gente gravar de cabeça. Mas então o STF, fazendo as coisas legais que ele sempre faz, ele deu um mandado de segurança e permite contrariar leis mundiais que dão registro e garantia de origem, mas nós temos um champanhe que é a Peter Longo. A mesma linha. E a questão do champanhe tem no Guaraná Antártica também. Sim. Exato. Temos ali um belíssimo processo de champanhe feito no Guaraná Antártica, com as suas rolhas de ponta cabeça. Então é fantástico. Garrafa virada. Eles viram a garrafa todos os meses ali para poder temperatura, fazer umidade, a remoagem, fazer toda essa parte. Sim. E por último, a última bebida, para a gente concluir toda essa viagem que a gente fez de análise sensorial e dicas de harmonização, a última bebida das tradicionais, eu sou apaixonado por ela, é o vinho do Porto. São dois. Então, eu vou ser aqui a maioria na mesa, falando também do vinho do Porto, que para mim vai super bem, cara. O vinho do Porto é fantástico, ele vai trazer, ele talvez seja, por isso que a gente tem uma apreciação maior, talvez ele seja, dentre as 4 harmonizações mais tradicionais, a que mais compõe esses 4 pilares que eu comentei.
ela tem corpo, porque a extração do vinho do Porto, a produção do vinho do Porto, precisa se fazer a fermentação do vinho do Porto em no máximo 48 horas, para que não se suba demais o teor alcoólico do vinho do Porto. Então, a gente quando vê a pisa a pé da uva, enquanto a gente tem outros lagares mecanizados e outro tipo de trabalho, a gente pode pensar assim, e eu não estou advogando em causa própria porque eu sou descendente de português, a gente pode pensar assim, nossa, mas só português para ainda fazer a pisa a pé. Mas não é o caso, é que se precisa fazer uma maceração intensa, porque enquanto em outros estilos de vinho eu tenho às vezes 8, 10, até 14 dias para se fazer a fermentação e tenho todo esse período para extrair tanino, extrair os polifenóis da casca da uva, no vinho do Porto eu só tenho de 36 a 48 horas. Então eu tenho que fazer uma extração intensa, então a pisa a pé, o pé do pisante, vamos dizer assim, o pé de quem faz a maceração, ele é fofinho embaixo, a gente pode dizer assim, e ele pressiona a casca sem estourar a semente, porque os óleos amargos da semente contaminam o produto final, que é o vinho. Então ele precisa ser intenso, precisa ser num período curto, porque logo em seguida ele vai ser fortificado. Aí a gente vem, além da quantidade de açúcar que ele tem no vinho final, porque a fermentação não vai até o fim, sobra muito açúcar. A média do vinho do Porto é entre 100, veja bem a comparação com as outras bebidas, que a gente tem um rum, algumas exceções com máximo 20 gramas de açúcar, e os uísques e o brandy a gente vai ter em torno de meia grama. No caso do vinho do Porto, a gente tem de 100 até alguns vinhos com 150 gramas de açúcar, porque a fermentação foi interrompida pela adição de uma aguardente vínica. Um detalhe legal: o que seria uma aguardente vínica? Acabamos de falar dela. Um brandy. Foi adicionado um brandy que interrompe a fermentação. Então isso precisa ser extraído bastante. Então nós temos uma bebida com muito corpo, porque se extrai bastante tanino, se extrai bastante extratos sólidos. Nós temos uma bebida com um dulçor presente, que está aí entre 100 e 150 gramas. Nós temos o álcool, que está em torno de 19% a 22%. Nós temos um álcool facilitador da percepção dos açúcares, da doçura da bebida, e um mitigador da percepção do amargo. Nós temos uma acidez grande, porque não foi feita a destilação, que pode matar um pouquinho dessa acidez. Nós temos uma acidez grande presente na bebida para limpar as nossas papilas gustativas, salivação, e por último nós temos aromas. Dividindo bem rapidinho, para que também não é um vídeo sobre vinho do Porto, é um vinho de harmonização de forma geral. Nós temos dois estilos, os vinhos do Porto Ruby e os vinhos do Porto Tawny, e a gente poderia também decompor os Rubies na diversidade, nos vintages e por aí vai, e também os Tawnies com os tempos de envelhecimento. Mas enquanto nós temos um Ruby que ele vai ter caráteres mais frutados, ele vai ter uma percepção às vezes até mais adocicada, nós também temos os Tawnies, que vai trazer um pouquinho mais, não passam por mais tempo em madeira, mas trazem um caráter um pouquinho mais amadeirado, que com um chocolate amargo e um charuto fica uma bebida fantástica. Talvez, se você é iniciante, está começando na caminhada que é longa da harmonização, das 4 bebidas, até por ter um teor alcoólico mais baixo, às vezes a pessoa está ali numa circunstância, não quer beber uma bebida muito alcoólica, o vinho do Porto é a pedida de lei para você começar. Todas essas bebidas, é um ponto importante, me veio à memória agora, nem estava no script, Thiago e Arthur, todas essas bebidas, quando você for comprar ela, uma dica à parte, elas vão oxidar com o passar do tempo. Mesmo o uísque, você começou a tomar o uísque, ele começou a entrar oxigênio dentro da garrafa, ele vai oxidar.
O vinho do Porto, não que ele vai ser o que vai ter uma vida maior, pelo contrário, ele vai ter uma vida menor. Mas se você privilegiar o Tawny, pelo tempo um pouquinho maior que ele passa em contato com a madeira, em barricas menores, dando mais aporte, em contraposição ao Ruby, que é mais ou menos o mesmo período de envelhecimento, salvo os casos especiais, tá? Eles são entre 2 e 3 anos pelo IVDP, Instituto do Vinho do Porto e do Douro. Mais ou menos entre 2 e 3 anos ali fica a média. São o mesmo tempo antes de ser engarrafado. Mas, enquanto os Rubys passam em tonéis maiores, com menos contato com o oxigênio, os Tawnies passam em barricas menores e mais contato. Quanto mais contato eu tenho com o oxigênio, mais eu dou de vida longa para essa bebida. Uma dica, no caso das outras bebidas, não guarda gelado. O vinho do Porto, nós somos apaixonados, por isso estou me estendendo um pouco mais. Guarda na porta da geladeira e vai tomando. Presta atenção sempre, dica extra, na rolha. Se a sua garrafa de vinho do Porto que você comprou, você não é muito perito no vinho, é um vintage, tá lá, você comprou um vinho excelente. A rolha é de sacar a rolha de uma forma normal da garrafa, e isso está indicando para você. Beba agora. Se nós temos uma rolha que a gente chama de semicórtil, que é aquela rolha que eu tampo, que eu destampo e posso tampar outra vez, essa bebida tem uma vida um pouquinho maior. Então, essa dica também é uma dica final. Maravilha. Acho que com isso fechamos as 4 harmonizações mais tradicionais. Tem uma infinidade de outras bebidas, mas que acredito não é o caso para esse bate-papo. Estamos iniciando aqui esse processo de falar sobre harmonizações, que eu acho incrível. Eu acho que é um mundo a ser explorado de uma forma gigantesca, principalmente aqui no Brasil, que a gente fala que o mercado de charuto brasileiro ele é um mercado novo, ainda mais com essa explosão de marcas que a gente teve aqui um pouquinho antes da pandemia, durante a pandemia e até hoje isso perdura. Todo tempo tem marca nova chegando, isso é muito legal porque a gente aprende a desenvolver o nosso paladar fazendo a experimentação, que eu acho que é fundamental, independente de origem, de qualquer outra coisa, você tem que experimentar para entender o seu paladar e ir agregando cada vez mais itens a essa degustação. E quando a gente fala em agregar item, a harmonização eu acho que é fundamental a gente entender para poder começar da forma, não vou dizer da forma correta, mas de uma forma mais tranquila para que as pessoas entendam a proposta. Até mesmo porque, Thiago, bem colocado isso, o iniciante, quando eu comecei lá atrás a fumar charuto, há 10, 12 anos atrás, o iniciante trabalha, na minha concepção, por reprodução. O ser humano aprende por reprodução. Então, é preciso dar um norte no meu pensamento. É preciso mostrar essa linha mestra e dar um norte. Existe uma regra, mas essa regra pode não se aplicar a você por conta de tudo aquilo que a gente já falou de análise sensorial. Mas a regra está ali. Você reproduzindo pela regra, você vai ter uma maneira muito mais prática e com menos tentativa e erro do que se você fizer isso por conta própria. Esse foi o objetivo de tentar transparecer uma regra. E não que a gente, com perdão do termo extremamente chulo, da gente vir aqui, o Thiago e o Arthur me chamaram aqui, o André veio cagar a regra sobre como eu devo fumar o meu charuto. Não. Esse é o ponto principal. Você comprou o charuto, você comprou a bebida, a regra é sua. Existe uma normativa, um exemplo, uma linha mestra, um fio de ouro universal que vai atender 80% dos degustadores. Comece por aí e siga pelo seu próprio caminho, pela sua própria perspectiva, por aquilo que você se permitiu se expor durante sua vida até hoje. E a dica, se exponha cada vez mais a bebidas diferentes, a comidas diferentes, a charutos diferentes, porque a vida é muito curta para beber sempre a mesma bebida e fumar sempre o mesmo charuto. Isso é básico. Isso é básico. A gente sempre faz recomendações. Perfeito, se a pessoa quer seguir ou não, aí é de cada um. A gente, por exemplo, recomenda não recarregar bôveda. E há pessoas que carregam bôveda. Aí é erro mesmo, né? Não é nem questão de ser teimosia ou não. É o tal... Esse detalhe, Thiago, é fantástico. No mundo do vinho, a gente tem uma circunstância que é assim, ó. E cabe esse exemplo, eu acho, que vai
ser bem didático e lúdico para quem está ouvindo. Vinho do Malbec com sushi. Malbec com sushi não funciona para 98% das pessoas. Os compostos do vinho, com a gordura do peixe e tudo, vai trazer um sabor na sua boca, um gosto na sua boca, no caso um sabor metalizado. É como se você estivesse lambendo o corrimão do metrô lá de São Paulo, ou chupando uma moeda de R$1 já bem usada. Isso funciona para 100% das pessoas? Não. Não. Por 2 motivos. Primeiro, a subjetividade particular de cada um e daquilo que você gosta. Vamos imaginar que eu seja uma pessoa que gosta de chupar uma moeda de R$1. Vai ser uma harmonização perfeita. Mas um outro fator. Isso também é recente e vem corroborar com a questão que eu coloquei, que a análise sensorial é muito recente. É uma ciência recente. Já se descobriu que algumas pessoas, por genética, não têm a percepção desse metalizado quando se une os compostos do vinho tinto, os taninos, o ferro com a gordura dos peixes. Se você está inserido nessa amostragem muito pequena, você não vai sentir esse sabor e você vai achar que o sommelier está falando besteira para fazer, bobagem para você. Exatamente. Bom, muito falou-se aqui de harmonização, muito falou-se de teoria, muito falou-se de tudo isso aqui que eu acho fundamental, mas... Ô, diretor! Estamos com um problema aqui, diretor. Cada um recebeu 2 taças ao início do vídeo e eu tô vendo essas taças ainda vazias. Não sei o que vai acontecer, mas eu pretendo que isso aconteça já. Vamos fazer um intervalinho e a gente já vai voltar com essas taças cheia ou não? Não vai sair daí que a gente...